Oi, gente, tudo bem? Vamos lá falar sobre a hierarquia do amor? Esse é um assunto que, quando eu me converti, mexeu muito comigo, porque eu não fazia ideia das coisas que são certas. Eu fui ensinada de um jeito completamente estranho àquilo que é o ensinamento da igreja. Na minha formação, na formação da minha família, eu aprendi que a família vem em primeiro lugar, que os filhos vêm em primeiro lugar. Desde criança eu sempre ouvi dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, que os filhos são a prioridade. E não é assim que tem que ser. Prioridade é Deus, né? E depois de Deus tem uma hierarquia que também não é essa. E entender isso e aceitar isso foi bem complicado para mim. Eu ficava pensando assim, por que Deus tem que ser em primeiro lugar? Olha que pensamento nada a ver, né? Mas para uma pessoa que viveu mais de 40 anos como uma pagã, é natural que você se questione assim, mas como assim Deus em primeiro lugar? Porque eu não cresci ouvindo, eu não peguei estatura como uma pessoa adulta, ouvindo que Deus merece o nosso amor. Eu sempre ouvi, não só dos meus pais, mas do mundo em si, que Deus está lá, cuidando das coisas dele, faz o seu. Eu fui ensinada dessa forma. Faz o seu. Deus tá lá. Não te pertence, não fica pensando nisso. Gasta os seus pensamentos com coisas práticas. Quando a gente fica gastando muito tempo para pensar em Deus, a gente perde tempo precioso fazendo coisas mais úteis, onde a gente podia estar fazendo coisas mais úteis. Olha o absurdo. Então, ao longo de mais de 40 anos, eu passei a vida achando que pensar em Deus não era um bom negócio, né? Quanto mais amar. Mas a verdade é que Deus, ele além de merecer o nosso amor, ele exige o nosso amor. Toda criatura que tá nessa terra para amar a Deus. E você se dá conta disso é impactante, para dizer no mínimo. Porque você fica pensando assim, tá, mas e todas as outras coisas? Não. Nada importa tanto quanto amar a Deus. E nem nunca vai importar. A gente tem que pensar do ponto de vista prático, né? Deus, ele criou tudo. Ele fez a terra. E assim, os ateus podem falar, criou nada, foi o Big Bang do universo. Vai explicar como é que todas as coisas se encaixam na natureza com tanta perfeição, se não é pela criação de algo superior, de algo divino. E aí, ele criou o homem. Ensinou tudo para o homem. Explicou tudo. E falou, olha, você pode fazer o que você quiser. Eu te dou domínio sobre todas as coisas da terra. Você pode comer dos frutos da terra, pode comer dos animais, você pode fazer o que você quiser. Vou te dar aqui uma companheira, que você tá com muito pouco problema. Tem uma piada, gente. Enfim, eu vou te dar uma companheira e você vai crescer e multiplicar e vai viver a vida. Era simples, gente.
Era só ter seguido o script. Mas eles resolveram complicar, né? Adão e Eva resolveram querer inventar a roda. Eles resolveram querer ser mais do que Deus. A serpente tentou. Eva, precisamos dizer que quem caiu primeiro no papinho da serpente foi a mulher. É triste, né? Mas é. E no momento em que Eva aceitou o papinho da serpente, que ela achou que ela poderia ser como Deus, o que aconteceu? O egoísmo entrou no coração de Eva. Ela comeu o fruto, desobedeceu a Nosso Senhor, e o resultado foi o que nós temos aí. Todos os desarranjos, todas as faltas, toda a escassez na alma do homem vem desse pecado original. Tudo vem desse pecado original. Tudo vem do fato de que os nossos primeiros pais foram incapazes de obedecer uma simples ordem: olha, não come dessa fruta. E aí a gente se corrompeu. No momento que Adão e Eva se corromperam, eles se esqueceram do quanto que eles eram amados. Eles queriam ser como o pai. Eles se esqueceram do quanto que eles eram amados, de tudo que o pai fez por eles. Eles queriam ser como ele. Como assim? E só que Deus é tão maravilhoso, e para vocês verem como ele merece o nosso amor. Mesmo com essa miséria, com esse comportamento deplorável que Adão e Eva tiveram e que todos os seus descendentes seguiram tendo, ele nos mandou o único filho dele para morrer por nós. Veja só. Deus entregou o único filho dele para morrer por mim, por você, por todo mundo. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Um Deus. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de ninguém, ele é Deus. Mas ele entregou o filho dele para morrer a morte mais dolorosa, a morte mais pavorosa. Ele entregou esse filho por nós. Como é que eu posso não amar um Deus assim? Como é que eu posso simplesmente fingir que nada disso aconteceu? Como é que eu posso achar que esse amor de Deus não é um amor real? E que ele não merece a mínima contrapartida que eu posso dar, que é colocá-lo em primeiro lugar. Pesado, né? Pesado, principalmente quando a gente não consegue entender o tamanho do sacrifício que Deus Pai fez para entregar seu filho, virar as costas para ele na hora que ele estava lá na cruz. Imagina a dor, gente. Por amor a mim, a você. Como é que eu não vou amar? Se eu fico extremamente agradecida com uma pessoa que me faz uma gentileza na rua, um estranho, como é que eu não vou amar uma pessoa que mata o próprio filho por mim? Deixa o próprio filho morrer por mim? Como é que eu não vou amar? Então, vocês conseguem entender por que Deus tem que vir em primeiro lugar? Eu, depois de alguns anos
eu consegui entender. E aí vem a parte dos humanos, né? A parte, tá, eu tenho que amar a Deus, e depois de Deus, quem que eu amo, né? A gente faz aqui um organograma do amor. Quem que eu amo depois de Deus? Vamos lá. Quando a gente é criança, são 2 momentos basicamente, né? Antes da gente casar e depois que a gente casa. Quando a gente é criança, a gente tem que amar e respeitar e obedecer os nossos pais. É o 4º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. E nós, como filhos, devemos amar os nossos pais e os nossos pais devem nos amar. Existe uma responsabilidade dos pais para com os filhos. Os pais, eles precisam cuidar dos filhos, eles precisam suprir todas as necessidades físicas, emocionais dos seus filhos e, sobretudo, os pais precisam conduzir os filhos a Deus. De nada vai adiantar, você suprir todas as necessidades do teu filho e fazer o teu filho virar um médico, um cientista, um sei lá o que for. E na hora que você chegar diante de Deus, do seu juízo particular, Deus virar para você e falar assim: o que você fez com os filhos que eu te dei? Você não poder responder: eu fiz com que eles te amassem. Se a salvação dos seus filhos não estiver ao menos encaminhada. Então, a responsabilidade principal dos pais é conduzir os filhos nesse caminho. Porque a gente vai ter que dar conta para Deus do tipo de pai que a gente foi. Cuida para você não escandalizar o seu filho. Para você não corromper a pureza, a fé, a confiança que ele tem em Deus. Isso é muito importante. E aí a gente casa. E aí veio o outro ponto que mexeu comigo. Porque a gente aprende, eu aprendi, que no momento em que a gente casa e que a gente tem filho, os filhos são as nossas prioridades. Eles são importantes, claro. Claro que eles são importantes. Mas no momento em que você se casa, você está selando uma união diante de Deus. Deus está abençoando a sua união com o seu cônjuge e vocês estão se transformando uma só carne. Uma só carne. Isso é muito sério. Depois que todo mundo for embora, é só o seu cônjuge que vai ficar com você. Porque os seus filhos, eles vão formar uma família. Eles vão ter os filhos deles. E assim a vida segue. Quem vai ficar com você por todo o caminho, até um ou outro morrer, é o seu cônjuge. Carne da sua carne. Então, assim, a gente tem que amar a família de origem que a gente tem até o ponto que a gente se casa. No momento em que a gente se casou, a família que a gente constituiu passa a ser o nosso foco de amor depois de Deus. Depois de Deus. Lembrem-se sempre, depois de Deus. Nós precisamos olhar para a família que a gente está constituindo como um núcleo que deve amar, obedecer e servir a Deus. Esse tem que ser o foco da família que a gente está constituindo.
E a família de origem, ela passa a ser parente. São os nossos irmãos, nossas cunhadas, cunhados, os nossos sobrinhos, primos. Todo mundo passa a ser querido, continua sendo querido pra caramba, mas não pode ser um foco de influência e de tomada de decisão na tua vida. O teu foco tem que ser o teu cônjuge e os teus filhos. Essa é a hierarquia. E aí tem o último adendo, digamos assim, né? Os filhos também têm as responsabilidades deles. Da mesma forma como um pai precisa ser responsável pela boa condução da formação do seu filho, levar o seu filho para Deus. Quando os pais envelhecem, os filhos precisam cuidar deles. Como você vai cuidar do seu pai, cabe a você decidir. Mas você precisa cuidar deles. Porque é uma coisa que, inclusive, está escrito em vários trechos da Bíblia. No Eclesiástico, no Provérbios, tem um monte de trechos da Bíblia que fala: você precisa cuidar dos seus pais. Quando seus pais estiverem numa situação de demência, de debilidade, de qualquer tipo de fraqueza, problema, você tem que cuidar dos seus pais. É importante. E quem cuida dos pais está ganhando ponto com Deus. Então, assim, não é tão difícil, né? A gente precisa levar os nossos filhos para Deus. Os nossos filhos daí vão cuidar de nós. E tudo fica bem. Então, por que não é assim que funciona, né? É muito simples, gente. É tristemente simples. É porque as pessoas ainda estão se comportando como Adão e Eva. Pensando, eu tenho que ser Deus. Eu sou um pequeno Deus. Eu não preciso cuidar de ninguém. Eu não preciso ensinar nada para ninguém. O meu primeiro, dá licença. Gente, eu faço esses vídeos com vocês aqui para que a gente tenha esse ponto de reflexão a respeito dos nossos comportamentos. O maior ataque que está sendo feito do ponto de vista espiritual é um ataque contra as famílias. Isso não é brincadeira. Se você parar para refletir, você vai ver o quão pesado é quando um pai e uma mãe resolve ter um comportamento egoísta. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente deve falar sobre isso, a gente deve refletir sobre isso. Corrigir rotas. Que enquanto a gente não morreu, ainda dá tempo de arrumar. Ao longo das próximas semanas eu vou falar mais coisas. Eu vou sempre estar voltando na questão da família, porque a família é o principal órgão de uma sociedade. E tá pesado, gente. Estão investindo pesado contra a família. Bom, mas por hoje já deu, né? O vídeo deve estar longo já. Eu falei bastante. Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com alguém se for possível,
comentar o que vocês acham aqui no espaço para os comentários. E se inscrever no canal. É bom porque aí a gente vai aumentando a nossa comunidade, tá bom? Eu desejo tudo de bom para vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!